Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 29 de maio, queremos estudar mais uma vez o livro de 1 Reis, os capítulos 13 a 16. Vamos juntos? Iniciando pelos capítulos, com o capítulo 13. Nós temos como principais destaques: um profeta prediz contra o altar, a desobediência e o castigo do profeta, Jeroboão persiste no pecado. Temos três questões neste capítulo, vamos a elas. O que aconteceu com Jeroboão logo após a predição de um profeta? Temos a resposta nos versículos 2 a 5 do capítulo 13. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia, o profeta deu um sinal, dizendo: Este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não a podia recolher. O altar se fendeu, e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. E aí nós percebemos que Jeroboão, ele vai sofrer uma profecia contrária a ele e vai querer que o profeta ele, não fique bem, ele seja morto, mas ele vai estender a mão contra o profeta e essa mão vai secar. Vamos à próxima questão. O que Jeroboão faz ao profeta? Dos versículos 6 a 10 do capítulo 13, temos a resposta. Então o rei disse ao homem de Deus: Implore o favor do Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia e não comeria, nem beberia nada neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: Não coma, nem beba nada naquele lugar. E não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Próxima questão é a seguinte: por que o profeta que fez a predição a Jeroboão morreu? Temos a resposta dos versículos 11 a 32. Eu não vou ler na íntegra, mas basicamente aquilo que Deus havia proibido o rei de fazer, aliás, o profeta de fazer, ele vai fazer. Ele vai comer na casa de um homem, não do rei, mas de um outro homem que também tinha um conhecimento de profecias. E aí nós percebemos que as coisas não vão caminhar muito bem para este profeta e ele vai acabar exatamente morrendo. O que o autor quer enfatizar neste relato é que é preciso ser obediente a Deus. A morte do profeta foi um sinal para Jeroboão e Israel da severidade com que Deus lida com a desobediência. Assim, Jeroboão trouxe ruína e destruição à sua dinastia. Chegamos ao capítulo 14, onde temos como destaques a profecia de Aías contra Jeroboão, o reinado de Roboão de Judá. Temos 4 questões neste capítulo. A primeira diz o seguinte: qual a maldição Jeroboão recebe do profeta Aías? Temos a resposta dos versículos 1 a 13
do capítulo 14, que diz assim: Naquele tempo Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Então Jeroboão disse à sua mulher: Levante-se, põe um disfarce para que não saibam que você é a mulher de Jeroboão e vá até Siló. Eis que lá está o profeta Aías, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leve com você 10 pães, alguns bolos e um pote de mel e vá falar com ele. Ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. A mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido, levantou-se, foi até Siló e entrou na casa de Aías. Este já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela que está doente. Assim e assim você deve falar com ela. Ao chegar, ela vai estar disfarçada. Quando ela estava entrando pela porta, Aías ouviu o ruído de seus pés e disse: Entre, mulher de Jeroboão. Por que você veio disfarçada? Estou encarregado de lhe dar más notícias. Vá e diga a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você, mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez o mal, pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me virou as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto o escravo como o livre. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Quanto a você, mulher de Jeroboão, levante-se e volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. E assim nós percebemos que até um profeta cego, quando é profeta verdadeiro, pode enxergar o fingimento. A esposa de Jeroboão nem teve a chance de fazer a sua pergunta. E Jeroboão vai, amando de Deus, claro, ser amaldiçoado pelo profeta Aías, né? Jeroboão que será amaldiçoado e toda a sua dinastia. A próxima questão: quantos anos Jeroboão reinou e qual o legado de seu reino? Temos a resposta em 1 Reis 14, 20. Foi de 22 anos o tempo que Jeroboão reinou. Ele morreu e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. E, obviamente, como nós podemos ver, Jeroboão não foi um bom rei. Por não ter sido leal a Deus como Davi fora, o Senhor lançaria fora toda a dinastia de Jeroboão, como se lança fora o esterco. Próxima questão: quantos anos Roboão reinou e qual o legado de seu reino? Temos a resposta em 1 Reis 14, 21. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade que o Senhor havia escolhido de todas as tribos de Israel, para estabelecer ali o seu nome. A mãe de Roboão se chamava Naamá e era amonita. Também em Judá veremos que a religião pagã irá florescer nos dias de Roboão, filho de uma das esposas estrangeiras de Salomão. O estado enfraquecido perdeu os tesouros do templo na invasão do faraó egípcio e o norte e o sul estavam constantemente em guerra. A próxima questão: a história dos reis citada em 1 Reis se refere ao livro de Reis? Não. O livro da história dos reis de Israel, que está presente e aparece 18 vezes no livro de Reis, é mencionado, mas
desapareceu. Esse livro não foi preservado. Né? O que nós temos hoje é um compilado de algumas partes deste livro, quem sabe. E aí então chegamos ao capítulo 15. Capítulo 15, onde nós temos como destaques o reinado de Abias de Judá, o reinado de Asa de Judá, o reinado de Nadab de Israel e o reinado de Baasa de Israel. Temos 7 questões aqui, 7 questões no capítulo 15. Começando pela primeira. Onde, como e por qual período Abias reinou? Essa é uma questão que vai se repetir várias vezes neste nosso estudo, porque tem vários reis aparecendo. Abias reinou por apenas 3 anos em Judá, e Abias foi mau, pecou contra Deus, caindo em idolatrias semelhantes a Absalão, o seu avô por parte de mãe. Ele reinou apenas do 18º ao 20º ano do rei Jeroboão de Israel. Sempre vai ter essa comparação entre os reis. Um rei que é de Judá vai ser comparado ao tempo do rei de Israel, que estava em vigência, digamos assim. Um rei de Israel vai ser comparado a um rei de Judá, pelo menos no aspecto temporal. Próxima questão. Onde, como e por qual período Asa reinou? Asa reinou 41 anos em Judá. Nós observamos em 1 Reis 15, 11 a 15, qual foi o teor do seu reinado. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Ele depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azerá. O rei Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale do Cedrão. Os lugares altos, porém, não foram destruídos. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. No período em que Asa reinou, foi um grande período, um período de relativa paz para Judá, Jeroboão morreu e foi sucedido por Baasa em Israel. E Asa sempre esteve em guerra com Baasa. Né? Período que eu me referi de paz, não com Israel, mas um período de paz interno em Judá. Próxima questão. O que Asa fez para lutar contra Baasa? Temos a resposta em 1 Reis 15, 16 a 19, onde nós lemos. Asa e Baasa, rei de Israel, estiveram sempre em guerra. Porque Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá, para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e ouro restantes nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real e os entregou aos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Rezion, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando um presente, prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Então, nós vemos que Asa, que foi um bom rei em Judá, ele vai fazer uma aliança com pessoas que tinham aliança com o rei de Israel, que era o rei da Síria. Né? Ele vai usar da esperteza militar. Que fim levou o reinado de Asa? Temos a resposta em 1 Reis 15, 23. Quanto aos demais atos de Asa, a todo o seu poder, a tudo o que fez e as cidades que edificou, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Porém, no tempo da sua velhice, foi atacado por uma doença nos pés. Então, Asa vai morrer em decorrência desta doença. Próxima questão. Onde, como e por qual período Nadab reinou? Temos a resposta em 1 Reis 15, 25 a 28, onde lemos. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos.
Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de seu pai, no pecado que seu pai levou Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, conspirou contra ele e o matou em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Portanto, o reinado de Nadab irá durar muito pouco tempo em Israel, apenas 2 anos, e vem em seu lugar o rei Baasa. O que Baasa fez com a descendência de Jeroboão? É a próxima questão. Temos a resposta em 1 Reis 15, 29 e 30. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não deixou ninguém com vida. Exterminou todos, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Aías de Siló, por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido e pelos que havia levado Israel a cometer, por causa da provocação com que havia irritado o Senhor, Deus de Israel. Então, tudo aquilo que havia sido predito contra Jeroboão vai ocorrer, especialmente por intermédio deste rei chamado Baasa, que vai exterminar a descendência de Jeroboão. Próxima questão, e última neste capítulo: onde, como e por qual período Baasa reinou? Temos a resposta em 1 Reis 15, 33 e 34, onde nós lemos: no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, o qual havia feito Israel cometer. Nós percebemos então que o autor de Reis, ele vai definir como bom um rei que promova a adoração a Deus, como foi o caso do rei Asa de Judá. E como mal, um rei que se envolvia em práticas idólatras, como foi o caso de todos os reis de Israel e de grande parte dos reis de Judá. E por esta definição, então, todos os reis de Israel foram automaticamente maus. Chegamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 16, onde nós temos como principais destaques a profecia de Jeú contra Baasa, o reinado de Elá de Israel, a conspiração de Zinri, o reinado de Zinri de Israel, o reinado de Onri de Israel, o reinado de Acabe de Israel, seu casamento com Jezabel. Neste capítulo, então, nós teremos 4 questões. A primeira diz o seguinte: no que consistiu a conspiração de Zinri? Temos a resposta em 1 Reis 16, 8 a 13, onde lemos: no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tirza, e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros de guerra, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza, bebendo e embriagando-se na casa de Arsa, seu encarregado em Tirza. Zinri entrou na casa, atacou Elá e o matou. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e Zinri reinou em lugar de Elá. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, Zinri matou todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim, Zinri exterminou todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio do profeta Jeú contra Baasa. Por todos os pecados que Baasa e o seu filho Elá cometeram, e pelos pecados que fizeram Israel cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Então Zinri vai armar uma conspiração contra Elá, rei de Israel, e vai matá-lo e matar todos os seus descendentes. Mas o que vai acontecer com Zinri? Temos a resposta em 1 Reis 16, 15 a 19. No 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. Isso mesmo, 7 dias. O povo estava acampado contra Gibeton, cidade que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Por isso, naquele mesmo dia, no arraial, todo Israel constituiu rei sobre Israel a Onri,
comandante do exército. Omri saiu de Gibeton, estando todo Israel com ele, e sitiou Tirza. Quando Zinri viu que a cidade havia sido tomada, foi para a fortaleza do palácio real, pôs fogo no palácio real e morreu, por causa dos pecados que havia cometido, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que havia cometido, e fazendo Israel pecar. Portanto, Zinri cometeu suicídio, ao ver que estava cercado pelas tropas de Omri. Chegamos então a mais uma questão, estamos quase no final. Qual a origem da cidade de Samaria? Uma cidade muito importante no relato bíblico. Temos a resposta em 1 Reis 16, 23 e 24. No 31º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Semer ele comprou o monte de Samaria por 68 quilos de prata e o fortificou. E a cidade que edificou sobre o monte chamou de Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Apesar da breve menção neste relato de reis, Omri, foi, do ponto de vista político, um dos reis mais poderosos de Israel. Ele fundou uma nova dinastia e reinou durante 12 anos, de 885 a 874. Fortificou Samaria e fez dela a sua nova capital. Durante os 150 anos seguintes, a Assíria referiu-se a Israel como a terra de Omri. Então, chegamos à última questão de hoje. Quem foi Acabe e por que o autor de Reis diz que ele foi o pior de todos os reis anteriores? Temos lá a resposta em 1 Reis 16, 29 a 33, onde lemos: Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Omri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, serviu Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Do ponto de vista do autor, a vida religiosa em Israel atingiu seu pior momento durante os 22 anos do reinado de Acabe. O casamento do rei com a princesa Jezabel de Tiro, formando uma aliança entre Israel e a vizinha Fenícia ao norte, trouxe força política e benefícios comerciais, mas Jezabel era extremamente ligada à sua própria religião e persuadiu Acabe a fazer o que era mal perante o Senhor, impondo ao povo a adoração do deus fenício Baal. E o cenário estava pronto para o surgimento daquele que nós iremos conhecer amanhã, no nosso próximo estudo, o maior dos profetas do Antigo Testamento. Não perca. Passando para a segunda e última parte, os ensinamentos para hoje. Temos basicamente 6 ensinamentos. Vamos ao primeiro. Um homem de Deus vindo de Judá confronta o rei Jeroboão. Seguindo o exemplo dos corajosos homens e mulheres de Deus em tempos anteriores, nós proclamamos a lei de Deus enquanto falamos contra o pecado. Ele nos dá o evangelho curador e o perdão em Jesus, o qual nós compartilhamos com todos os que são derrubados pelo pecado e pela culpa. Muitas vezes nós teremos a tentação de não falar a respeito do pecado, mas muitas vezes será necessário. Segundo ensinamento, o profeta Aías anuncia que a dinastia de Jeroboão chegará ao fim. Deus leva a punição àqueles que vão contra a sua palavra e que se recusam a se arrepender dos seus maus caminhos. Essa mensagem é relatada diversas vezes na história dos reis de Israel.
Mas o que também está relatado por meio dessa história sagrada é a paciência de Deus para com o seu povo, o qual ele planejou salvar pelo justo reino do seu Filho, Jesus Cristo. Isso não está explícito, mas está implícito. Um rei pior do que o outro vai sucedendo no trono, tanto em Israel quanto em Judá, especialmente em Israel. Mas Deus tem paciência, ele aguarda. Terceiro ensinamento, o reinado de Jeroboão marca o início de uma linhagem dos reis que continuará a liderar o povo de Israel fora do caminho de Deus. Por causa do pecado, a morte entrou no nosso mundo. E a constante lembrança desse fato na Escritura e no mundo ao nosso redor nos leva a olhar para a solução. E qual é a única solução? Senão Jesus, o Salvador, cuja vinda foi prometida no Antigo Testamento e registrada no Novo Testamento. Quarto ensinamento, Abias, filho de Roboão, reina apenas 3 anos, mas é tempo suficiente para ele seguir os passos pecaminosos de seu pai. Eis um exemplo da grande influência que os pais têm sobre seus filhos. O nosso exemplo de vida para as futuras gerações influencia se elas irão andar em todos os pecados dos seus antepassados ou se o coração delas será perfeito para o Senhor. Vejam bem, influencia, não é determinante. Quinto ensinamento. Asa quebrou o padrão da perversidade e fez o que era reto perante o Senhor, embora os lugares altos de adoração tenham permanecido. A Bíblia não ensina o fatalismo. Apesar do pecado de uma geração, o Senhor pode levantar uma geração nova no caminho certo. Lembrem-se que eu disse há pouco, há muita influência dos pais sobre os seus filhos. Pais pecaminosos normalmente vão influenciar os seus filhos a pecarem gravemente contra Deus, especialmente caírem em idolatria. Mas isso não é determinante, não há fatalismo dos ensinamentos bíblicos. E o último ensinamento, Acabe, que se casou com Jezabel, a Sidônia, tornou-se o mais notório da longa linha dos reis ímpios. Uma vez que o povo rejeita a palavra de Deus, tudo acontece assim como a vida de Acabe e Jezabel afirmam. Ainda assim, pela sua graça, Deus pode chamar as pessoas da mais profunda sombra da escuridão ao arrependimento e à salvação. Em Cristo nós temos a luz da vida. Nele nós recebemos a graça e o amor do nosso Pai Celestial. Eu espero que este estudo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornamos com mais 4 capítulos do livro de 1 Reis e teremos, como eu disse, a aparição daquele que por muitos é considerado como o maior profeta do Antigo Testamento. Muito obrigado por assistir, fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.